Opa, aqui é o Érico do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Estou aqui para gravar mais um vídeo de sacada aqui no meu canal do YouTube. Para quem não sabe, eu quase todo dia gravo um vídeo de sacada para você, empreendedor, que quer dar um salto. Algumas pessoas são novas nesse canal, nos últimos dias a gente tem tido muita gente entrando. Então, para você que não sabe, esses vídeos de sacada são sacadas que eu queria ter me dito quando eu comecei a empreender. São sacadas que eu queria que meu filho tivesse a oportunidade de ouvir, caso ele decida empreender ou não. E hoje, uma das coisas que eu venho visto parando muita gente, que na minha vida também me parou também até certo ponto, é que é o seguinte: quando a gente não consegue fazer alguma coisa, seja um objetivo, a gente tende a achar razões externas para a gente não ter feito aquele objetivo. Ah, eu não consigo montar meu negócio porque eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo montar um negócio porque ABC. Ah, eu não consigo montar um negócio porque o Brasil, blá. Ah, eu não consigo montar um negócio por causa dos impostos. E na maioria das vezes, o que eu acho, tá, é para que as pessoas não tenham sucesso na hora de montar o negócio delas, ou não têm sucesso quando elas estão no negócio delas, vão pro próximo, querem ir para o próximo nível, seja o próximo nível que elas escolherem, é foco. A gente tem, eu acredito que todo mundo tem sucesso naquilo que ele foca. E se você não está tendo sucesso numa determinada área da sua vida, isso não é só negócio, pode ser sua saúde, ou enfim, determinadas áreas do seu negócio. Se você não está tendo sucesso nisso, é foco. Para mim, acontece a mesma coisa. É foco, a gente só tem 24 horas, nós, os seres humanos, só temos 24 horas por dia de tempo, e as chances são que, independente de quão rico, bonito, feio, amarelo, preto, branco, que você seja, você só tem o mesmo número de horas. E ao mesmo tempo, a maioria das pessoas, naturalmente, ao invés de elas pegarem e focarem em fazer uma coisa bem feita de cada vez, um projeto bem feito de cada vez, ela tenta fazer várias coisas bem feitas de cada vez. E acontece que quando você faz várias coisas, tenta fazer várias coisas de uma vez, você desfoca e você tende a não ter sucesso. Não sei que você seja muito ninja, tende a não ter sucesso nesses projetos. E se você não é uma pessoa que foca, se você é uma pessoa que está constantemente indo para a próxima oportunidade, fazendo isso e aquilo, eu queria dizer para você que não é culpa sua. É incrível, é natural do ser humano desfocar. Eu pratico meditação, um tipo de meditação que chama transcendental, e não a meditação no sentido religioso da palavra. Tem muita gente que associa a meditação à religião. Eu estou falando meditação no sentido mecânico da palavra, e eu não quero que você também pratique, não. Eu só quero exemplificar uma coisa aqui para você. Quando você está meditando, basicamente você está passando alguns minutos, no caso eu passo 20 minutos, focando em uma coisa só. Na verdade, algumas pessoas escolhem alguns tipos de meditação, escolhem a respiração, enfim. E quando você tenta fazer isso, fechar os olhos, acordado, e focar em uma coisa só por 20 minutos, ou 2 minutos, ou 30 segundos, você vai ver o quão difícil e quão não natural é focar para um ser humano. Porque a sua mente vai desfocar em várias coisas. E mesmo aquelas pessoas que já praticam isso há anos, elas tendem a acontecer. E por que é natural da mente desfocar? Eu não sei. Diz a lenda que é porque a mente tende a ficar atenta a tudo que está acontecendo ao redor e a focar isso para, sei lá, proteger. Sei lá, quando a gente era primata ali na floresta, a gente tem que estar ligado se o leão está vindo, se o macaco está vindo, sei lá, se é quem está vindo. Então, assim, a sua mente vai tender a desfocar. É natural da mente desfocar. E vai acontecer nos seus projetos. Você vai começar um projeto, não, agora você vai para o outro projeto, aí não vai terminar, aí vai pensar no primeiro pedregulho, vai para o outro projeto. E eu te falo, não é só você, sou eu. Mesmo aqui, vários anos aí, com sucesso, vendo e até ensinando pessoas, acontece comigo e sempre vai acontecer. Agora, uma coisa que você vai me perguntar, Érico, legal, Érico, muito legal, mas como é que eu foco, cara? Como é que eu venço essa vontade? Como é que eu consigo focar? Porque eu sei que se eu focar, eu vou trazer resultado para a minha vida. É fato. O que você foca, você traz resultados. E as chances são que você olhar uma área da sua vida que você tem sucesso, e todo mundo tem sucesso em uma área. Olhe uma área da sua vida e preste atenção quanto você foca com ela. De repente, essa área é fitness. Olha quanto você foca no fitness. Então, Érico, mas como é que eu foco? Como é que eu boto para focar? E eu vou te dar algumas dicas de como focar. Vou te dar algumas dicas de como aumentar a probabilidade de você focar. E eu vou dar uma dica, é o seguinte: primeira, e eu vou falar aqui, dar um exemplo, um caso religioso, sem estar no âmbito religioso. Vamos supor que uma pessoa, independente da sua religião, ore, faça oração para aquelas crenças que ela acredita. Se ela fizer aquilo sozinha, ela vai ter certo foco.
se ela for na igreja dela, no, sei lá, onde é que ela faz a oração dela, enfim, e fizer isso com mais pessoas no ambiente, ela vai tender a focar muito mais. Então, você achar pessoas que estão fazendo a mesma coisa num determinado tempo, foca. Se você está dentro, sei lá, se você é católico, você está dentro de uma missa e você não quer focar, vai ser difícil você não focar. Você não vai conseguir sair correndo para fazer alguma coisa. Você vai cantar quando as pessoas cantarem, você vai orar quando as pessoas orarem e você vai fazer isso, você vai focar. Então, naquela uma hora, você vai estar fazendo o que você está focando, sei lá, nas suas crenças espirituais, na sua, enfim. Acontece ao mesmo tempo. Semana passada eu tive um sonho eu sempre quis ir num jogo da NBA. E o mais interessante é que você ir num jogo da NBA, inclusive é um playoff, que são mais ou menos as finais. No Brasil, para você ir no jogo é extremamente caro, não é barato. Eu lembro que eu paguei coisa de, sei lá, $360 por um ticket. E eu paguei $360 por um ticket que eu poderia ver na televisão de graça. Olha isso. Por que alguém paga $360 por um ticket? Para ver uma coisa que na televisão você pode ver de graça. E hoje em dia a televisão, os zooms, as coisas que pegam. A experiência de ver ao vivo, claro, é muito interessante. Você vê aqueles caras fazendo aquelas coisas que você sempre quis fazer. Mas mais do que isso, para mim, é foco. Durante eu acho que foi uma hora antes do jogo, que eu já estava lá conversando, vendo, acontece um monte de coisa lá. E depois, na hora do jogo, depois do jogo, eu foquei por 3 horas em basquete. Eu amo esporte. E se eu estivesse vendo esse esporte na minha casa, eu estaria desfocado. É chance que eu estaria desfocado. Se eu estivesse vendo esse negócio no bar, eu estaria desfocado. Porque ali você tinha, eu não sei quantas pessoas cabiam ali, mas era muita gente mesmo. Muita gente focada em basquete. Então, o foco, às vezes, você pode se colocar em situações onde o foco é mais difícil você desfocar. Então, assim, lá dentro, era difícil eu desfocar, era difícil de eu, sei lá, estar no meu celular, era difícil de eu estar no meu computador. Então, assim, eu me botei numa situação, e aqui eu estou te dando exemplos de 2 situações onde desfocar é mais difícil, relativamente. E agora, o que isso tem a ver com esse empreendedorismo? Por exemplo, no Fórmula de Lançamento, que é um dos programas que eu tenho, e dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, você vai ter a chance de se inscrever nas próximas semanas, e dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, você vai ter que esperar, sei lá, 6 meses a 1 ano nas turmas. Eu ensino essa turma 1 a 2 vezes no ano, mas eu quero só dar um exemplo. Nesse tempo, eu pego um grupo de empreendedores e foco eles a focarem de lançar seu negócio. E eu falo lançar seu negócio do zero, para quem quer aprender do zero, e pessoas que querem lançar o seu negócio a um outro patamar, lançar outros produtos, elevar o nível de vendas, enfim. Só que é o seguinte, uma coisa você vai descobrir, eu estou te avisando agora, quando você bota um desses lançamentos, mesmo que virtualmente, mesmo que você não esteja com as pessoas, quando você aperta o botão de ignição de um desses lançamentos, é difícil parar um deles. É difícil parar um deles porque, não no sentido, porque ele envolve muitas outras coisas. No momento agora, por exemplo, pode ser que você esteja vendo um lançamento meu, pode ser que sim, pode ser que não. No caso agora, a gente tem dentro da comunidade de Fórmula de Lançamento mais de 1.000, eu acho que 1.400 e alguma coisa comentários lá dentro. Eu comecei um lançamento. É impossível eu parar um lançamento agora para mim. Não é que seja impossível, mas é difícil porque eu já tenho 1.000 pessoas e a coisa vai se espalhando. Esse é o tipo de um lançamento externo onde você tem envolvido muita coisa. E o fato é que nem que eu não quisesse, eu não conseguiria focar. E as chances são que essa é uma sacada incrível, onde o Fórmula de Lançamento é como se fosse uma missa para o seu negócio. Quando você trabalha num projeto de lançamento é como se fosse uma missa. Você foca naquilo porque tem razões externas acontecendo e parando os empreendedores. De desfocar. É como se fosse um jogo da NBA, onde você foca naquilo. E o mais interessante é que o Fórmula de Lançamento não é simplesmente um curso, um conteúdo, tá? Um conteúdo vídeo, átomos falando para você. É mais que isso, é uma comunidade. E quando você está em uma comunidade, pessoas que estão fazendo a mesma coisa, você tende a focar mais. É normal, é que nem na missa, é que nem, sei lá, na NBA, é que nem no que quer que seja. Você tende a focar. E quando você foca, os resultados são extraordinários. Muitas pessoas fazem resultados que elas nunca imaginaram na vida dela. E o poder disso está em um método, claro, mas mais do que isso, tirando o método do lado, o foco e a experiência que um tipo desse programa consegue para você. Então,
Independente se você vai participar, a chance são que, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, eu estou lançando, dependendo, eu não estou, dependendo, você tem que esperar um ano para a próxima turma, dependendo não, mas eu quero que você entenda como empreendedor uma coisa desse vídeo, tá? E esse é um vídeo de sacada do meu canal, que foco é importante. E se você não está atingindo alguma coisa, você acha que você está atingindo, revisa isso. E revisa e considera que um dos problemas seja o foco. Não estou falando que é, mas considera que um dos problemas seja o foco. Se um dos problemas for o foco, causa alguma coisa na sua vida para não deixar você o único responsável por manter foco. Se você for o único responsável, se você estiver tentando manter foco sozinho, se você não tiver agentes externos, seja uma comunidade, seja um projeto que não dá para parar, seja um projeto isso, se você está sozinho tentando manter o seu foco sozinho, as suas chances de falar são maiores. É a mesma coisa da meditação. Tenta por 1 minuto fechar o olho e só pensar no seu nariz, ou só pensar na sua respiração. Não vai ser fácil, sua mente vai e é normal isso, é orgânico isso, não tenta lutar contra isso. Então, os empreendedores não são necessariamente aqueles que têm a maior habilidade. Maiores empreendedores não são necessariamente aqueles que têm as maiores habilidades, são aqueles que têm a coragem, e eu falo coragem, de se botar em situações onde falhar não é uma opção. Os maiores empreendedores não necessariamente são aqueles que têm mais coragem, mais talento, falam... Inclusive no próximo vídeo eu falo dos meus erros, das minhas falhas. Se você quiser ver o próximo vídeo, é sobre erro e falha. Mas eu descobri que os maiores empreendedores, na minha opinião, não são aqueles que são mais espertos, mais inteligentes. São aqueles que têm a coragem, e eu falo coragem, porque dar um passo à frente não é fácil, mas eles têm a coragem de se botar numa situação onde falhar não é uma opção. E essa é a minha sacada desse dia. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não assinou o meu canal do YouTube, pressiona aqui essa bola. A gente está com 16 mil assinantes, é incrível, né? É incrível. A gente, há um mês atrás, eu imaginava que a gente ia estar com 20 mil assinantes no final do ano, e tem um vídeo onde eu gravo isso quando a gente chegou a 10 mil assinantes, agora já está 16 mil assinantes. É incrível, eu fico muito feliz de ter tanta gente. Deixa um comentário abaixo, é o seu comentário que faz a diferença para mim, é o seu comentário que me dá energia para gravar um vídeo de sacada por dia, porque é o seguinte, por muitos negócios que eu já tive, muitos mesmo, até o meu 7º milhão, por exemplo, eu não gravava nada, nem aparecia na televisão, no YouTube ou alguma coisa assim, eu não gravava, e as chances são que muito do retorno financeiro que eu tenho não vem nesses vídeos. Esses vídeos são o meu retorno, a minha maneira de contribuir para a comunidade um pouco do que me ajudou. E nem tudo que eu falo é certo, nem tudo que eu falo é errado, é só a expressão da minha experiência como empreendedor, é só a expressão da experiência minha como empreendedor que eu queria deixar de legado no Brasil e quiçá para o meu filho, para ele um dia ter a oportunidade, enfim, de saber o que funcionou para o pai dele, quando funcionou. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e eu te vejo amanhã com o próximo vídeo.